Olá, muito boa tarde. Esta semana estamos novamente aqui reunidos para o estudo do livro Os Mensageiros e hoje vamos estudar livro de André Luiz, como todos sabemos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e hoje vamos estudar o episódio 48 sob o tema Pavor da Morte. Mas antes de iniciar propriamente o estudo, quero pedir aos nossos guias espirituais, ao mentor deste trabalho, aos nossos espíritos amigos, à espiritualidade amiga e, sobretudo, ao nosso Mestre Jesus, para que possamos ter paz, amor, discernimento e harmonia neste tudo. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Então, meus amigos, vamos então iniciar o estudo. Mas antes de iniciarmos o estudo propriamente dito, eu gostaria de fazer um pequeno apontamento sobre ah, o capítulo anterior, o capítulo 47. Relembro que as palavras de André Luiz nesse capítulo, sobre o ambiente de atendimento espiritual, é extremamente importante. Aqui também se verifica, e peço atenção para isso, o quanto a corrente de pensamentos difundidos por cada um possa interferir na sintonia, na harmonia dos médios, que estão ao serviço e a vibração imediatista dos mais novos de doutrina, com as suas ansiedades, as suas. É que é mesmo procurar, a tentar, e agora eu quero saber, produzindo pensamentos contrários aos que os espíritos procuram. Daí se é necessário procurar e manter a mesma sintonia nos trabalhos espirituais, fixar os pensamentos, a nossa alma no objetivo do trabalho que se está a realizar. Isto torna-se uma lição para todos aqueles que frequentamos as casas espíritas, ou que frequentamos as casas espíritas, ou que vamos frequentar as casas espíritas. É extremamente importante haver esta sintonia, esta entrega no trabalho. Aí a Aniceto repara que é necessário para um médio promover com disciplina a sua reforma íntima no seu dia a dia. Estar com o pensamento espiritual somente nos momentos de exercício mediúnico não garante para o médium uma concentração livre de interferências. Nem tampouco o facto de se entregar e relaxar no trabalho mediúnico garante uma concentração eficaz. É preciso aqui que o médio tenha uma vida no bem, uma vida na ajuda ao próximo, uma vida baseada no Evangelho de Jesus. Para isso, é extremamente importante uma reforma íntima. É extremamente importante eles poderem mudarem o seu modo de vida. Não, mudar não é ser radical. Não, nós podemos fazer coisas, mas temos de fazer as coisas no pensamento do bem, na harmonia entre todos. E aqui eu acho que foi das principais coisas ah, é que neste capítulo 47 nós podemos também observar que os nossos amigos espirituais pedem constantemente por nós. Intercedem quando veem as nossas aflições. Mas nem sempre podem ser entendidos, como o exemplo daquela moça que nós vimos no capítulo 47. Ah, ou seja, nem sempre podem ser entendidos, já que não é levado em conta o nosso período de provas, o nosso controle íntimo, a nossa sintonia, a nossa fé, o nosso merecimento, como o caso de Amaro e os receitistas que nós estamos no capítulo 47. Então, meus amigos, vamos começar então a estudar o capítulo 48. Numerosas explicações do orientador atendiam mais indagações naturais. No entanto, restava aprender alguma coisa. Por que motivo se reuniam ali tantos desencarnados?
já que recebiam assistência espiritual, não poderiam congregar-se em lugares igualmente espirituais? Respeitosamente interroguei Aniceto, nesse sentido. De facto, André, respondeu o generoso mentor, a maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos justos em nossa esfera de ação. Vocês mesmos, nos primórdios da nova experiência espiritual, não foi conduzida a ambientes de nossos amigos corporificados para o necessário encaminhamento. Grande número de criaturas, porém, na, na passagem para cá, sentem-se possuídos de doentia saudade do agrupamento. Doentia saudade do agrupamento. Isto é importante. Como acontece no outro plano de evolução aos animais quando sentem a mortal saudade do rebanho. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem de novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente. Ao contacto das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos em círculos carnais, esta sala, em momentos como este, funciona como uma grande incubadora de energias psíquicas para o serviço de aclimação de certas organizações espirituais à vida nova. E aqui vou parar o texto, porque eu acho que aqui eu tenho que fazer um pequeno apontamento, porque a Aniceto aqui, nesta parte que eu li, depois da questão colocada por André Luiz, responde que André foi conduzido ao nosso lar para o seu encaminhamento, como já nós estudámos também no livro do o Nosso Lar. Mas a explicação de Aniceto sobre o porquê de muitos encarnados serem atendidos em casa de Dona Isabel. Pois sabemos que o mundo espiritual é paralelo ao mundo dos encarnados, não é? Como temos nosso conhecimento sobre isso. O mundo espiritual é paralelo, interpenetra no mundo físico, existindo em outra dimensão, como uma cópia espiritual do plano material. Isto é importante, nós quando desencarnamos somos exatamente o mesmo tipo de pessoa que fomos aqui na Terra. Onde os espíritos habitam cidades, colónias, postos de socorro. E as condições de vida e evolução dependem do grau moral de cada um, como também é do nosso conhecimento, sendo a vida espiritual a realidade fundamentada tal e a física de uma experiência temporária para o espírito. Interessante a seguinte afirmação de Aniceto, que menciona doentia saudade do agrupamento. Aqui Aniceto faz com que uma comparação entre os animais quando se afastam do seu meio. Esta metáfora leva-me a refletir que quando estamos na carne, não nos preparamos devidamente para o que vem com a nossa morte, levando-nos a ter essa imensa saudade do que deixamos no plano físico. Não é fácil, mas é um trabalho contínuo que nós temos que fazer. Nunca é tarde para iniciar, independente da idade ou da forma como entende não o espiritismo, mas a espiritualidade. Mas nunca é tarde. Oh, como quem tem vivido uma vida completamente voltada para as sensações materiais, quem vive focado nas sensações materiais e prazeres físicos da Terra, geralmente desperta no plano espiritual com um espírito ainda ligado à matéria, um espírito imperfeito, ou, como também se diz em muitas obras, inferior. Sentindo o choque da desencarnação, a desorientação, a necessidade de longo aprendizado e reeducação em mundos espirituais inferiores, ou em novas reencarnações para evoluir, pois o corpo material é um véu temporário e o verdadeiro eu é o espírito que procura a perfeição através da evolução moral e também da evolução espiritual.
Como a Aniceto mencionou, incubadora de energias específicas. Estas palavras são. Ou seja, na carne, a nossa energia é específica. E esta referência de incubadora de energias específicas eu penso que é relacionada com ambientes e práticas que promovem a elevação vibratória do espírito, como a oração, a leitura edificante e a reforma íntima, que atraem energias superiores e afastam as inferiores. Preparam o espírito para planos mais elevados. São energias necessárias para serem mais alcançáveis ao socorro necessário quando o espírito se encarna. E, meus amigos, vamos continuar com o nosso texto hoje. E designando a grande assembleia de necessitados, continuou Aniceto. Os irmãos nas condições a que me refiro ouvem-nos a voz, consolam-se com o nosso auxílio, mas o calor humano está cheio de um magnetismo de teor significativo para eles. Com semelhante contacto, experimentam o despertar de forças novas. Por isso, o trabalho de cooperação em templos desta espécie oferece progressões que você por agora não conseguiria imaginar. Não observou os preguiçosos, os dorminhocos, os invigilantes que vieram colher benefícios nesta casa? Pois eles também deram alguma coisa de si. Deram calor magnético e radiações vitais proveitosas aos benfeitores deste santuário doméstico, que manipulam os elementos dessa natureza, distribuindo em valiosas combinações fluídicas às entidades embalidas e inadaptadas. E sorriu, concluiu, bondoso Aniceto. Tudo, tudo tem algum proveito, André. Nosso pai nada cria em vão. E aqui vou parar para fazer um pequeno comentário que eu acho que é oportuno. É importante, acho, no meu entender, esta parte em que Aniceto refere que mesmo daqueles, por exemplo, no capítulo anterior, que foram criar instabilidade, como se recordam, no trabalho, eles também deram alguma coisa de si. Como o calor magnético, as irradiações vitais aos benfeitores são manifestações do fluido universal. O substrato da matéria, que purificado torna-se o fluido vital. A energia que anima os corpos, que interliga os planos materiais e espirituais, sendo transferido em passos para a revitalização e também para a cura. Como a qualidade de radiações pendendo da pureza moral e mental do doador, seja encarnado, seja desencarnado. Então, o que é que eu entendo como calor magnético? O calor magnético é uma energia emanada de espíritos ou desencarnados, através do perispírito, que se manifesta como calor, vitalidade ou força. Age como um bálsamo ou um combustível, restaurando o equilíbrio energético, aliviando dores e tratando enfermidades. São Estas são as doações e projeção do fluido vital para auxiliar as pessoas, seja um encarnado, um passista ou um espírito num processo de sintonia e de amor. A frase mencionada por André, nosso Pai nada cria em vão, eu acho que é um princípio fundamental que reflete a perfeição. Um princípio fundamental que reflete a bondade de Deus, a justiça. Indicando que tudo no universo, incluindo as provas e expiações, tem um propósito evolutivo, mesmo que o objetivo imediato não seja claro, pois Deus visa o progresso dos seus espíritos, criando situações para o conhecimento e para o aperfeiçoamento através do livre-arbítrio e das leis naturais. Achei importante esta parte. Vamos continuar com o nosso texto. Terminada a reunião com benefícios gerais,
que não me cabe descrever pormenorizadamente, peço desculpa, atendeu Aniceto ao facultativo, desejoso de aproveitar-lhe o concurso nobre junto aos clientes. Grande número de vezes, exclamou o receitista do grupo de Dona Isabel, como a prestar informações a Vicente e a mim. Não só ministramos medicação aos corpos doentes, mas também orientamos os desencarnados, que no curso da moléstia se encontram sob a nossa assistência. E são sempre muitos, indaguei. Número crescente, elucidou atenciosamente. Há ocasiões em que contamos com a colaboração de amigos ou parentes espirituais dos enfermos, mas, na maioria dos casos, somos forçados a agir por nós mesmos. Felizmente, quase nunca estamos sem auxiliares dedicados e ativos. Há companheiros que se consagram a cuidados de tuberculosos, cegos, aleijados, leprosos, perturbados e moribundos isoladamente. São eles os nossos votados colaboradores em todas as situações. Puséramo-nos a caminho e a breves minutos estacionávamos diante de um edifício de vastas proporções. O colega gentil conduziu-nos ao interior do espaço necrotério, onde defrontamos um quadro interessante. O cadáver de uma jovem, de menos de 30 anos, ali jazia gelado e rígido, tendo ao seu lado uma entidade masculina em atitude de zelo. Com assombro, notei que a desencarnada estava unida aos despojos. Parecia recolhida a si mesmo, sob forte impressão de terror. Cerrava as pálpebras deliberadamente, receosa de olhar em torno. Terminou o processo de desligamento dos laços fisiológicos, exclamou o facultivo, atento. Mas a pobrezinha há 6 horas que está dominada por este terrível pavor. E, apontando o cavalheiro desencarnado, que permanecia junto dela, o receitista esclareceu. Aquele é o noivo que a espera há muito. Aproximávamos um tanto e ouvimos exclamar carinhosamente: Carmilda, Carmilda, vem! Abandona as vestes rotas. Fiz tudo para que não sofresse mais. Nossa casita te aguarda cheia de luz e de amor. E a jovem, todavia, cerrava os olhos, demonstrando não querer vê-lo. Notava-se perfeitamente que o seu organismo espiritual permanecia totalmente desligado do vaso físico. Mas a pobrezinha continuava, estendida, copiando a posição cadavérica tomada do infinito horror. Anicete, que tudo pareceu compreender num abrir e fechar de olhos, fez leve sinal ao rapaz desencarnado que se aproximou, comovido. É preciso atendê-la, de outro modo, disse o nosso orientador, resoluto. Vejo que a pobrezinha não dormiu no desprendimento e mostra-se amedrontada por falta de preparação espiritual. Não convém que o nosso amigo se apresente a ela já. Não obstante o amor que lhe consagra, ela não poderia revê-lo sem terrível comoção, neste instante em que a mente lhe flutua sem rumo. Sim, considerou ele tristemente, há 6 horas chamo-a sem cessar. Identifico-lhe o terror. E aqui fazer uma paragem no texto. Nesta parte que eu li agora deste capítulo, Aniceto, André Luiz e Vicente vão para um espaço tipo morgue. Vem o cadáver de uma jovem, onde junto se encontrava um espírito desencarnado olhando. Alguém que lhe consagrava amor, um amor de cura, um amor verdadeiro. A jovem desencarnada encontrava-se ligada ao cadáver, com as mãos na sua cara, como quem não os querer abrir.
A frase de Aniceto, a pobrezinha não dormiu no despreendimento e mostra-se amedrontada por falta de preparo espiritual. Aqui a Aniceto está descrevendo o drama da jovem, que é Carmilda, como foi mencionado no texto, que após a morte física entra em pânico por não ter consciência da vida, da continuidade da vida após a morte, sendo acolhida por espíritos benfeitores que lhe aplicam passos para tentar acalmá-la, revelando a importância da educação espiritual e do conhecimento da vida após a morte, como nos explicou sempre o Espiritismo. Carmila está num estado de terror interno, de profunda confusão mental, receando o que lhe espera nesta nova realidade. Ela vê o seu corpo, instalou mentalmente o pavor da morte, que é o título deste capítulo. Leon Denis, perdão, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 10 sobre o tema a morte, ele diz, que eu vou passar a ler: a morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil, que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Para além da campa, abre-se uma nova fase de existência. O espírito, debaixo da sua forma fluídica, imponderável, prepara-se para as novas reencarnações. Acha ao seu estado mental os frutos da existência que findou. Por toda a parte se encontra a vida. A natureza inteira mostra-nos, no seu maravilhoso panorama, a renovação perpétua de todas as coisas. Em parte alguma há uma morte. Em parte alguma há a morte, como em geral é considerada entre nós encarnados. Em parte alguma há o aniquilamento. Nenhum ente pode perecer no seu princípio de vida, na sua unidade consciente. O universo transborda de vida física e psíquica. Por toda a parte, o imenso formigado dos seres, a elaboração das almas, que quando escapam às demoradas e obscuras preparações da matéria, é para prosseguirem nas etapas da luz. Ascensão magnífica. Achei esta parte de Leon Denis muito importante para eu mencionar aqui neste capítulo. E vamos prosseguir o nosso texto. Redarguiu Aniceto, conselheiro. Ausência de preparo religiosa, meu irmão. Ela dormirá, porém, e tão logo consigo ao repouso. Entregá-la-emos aos seus cuidados, porquanto conserve-se alguma distância, e fazendo-se acompanhado do facultativo que inspira espiritualmente a jovem nos últimos dias, aproximou-se da recém-desencarnada, falando com inflexão paternal. Vamos, Carmilda, ao novo tratamento. Ouvindo, a moça abriu os olhos espantadiços e exclamou: ah, doutor, graças a Deus! Que pesadelo terrível! Senti-me no reino dos mortos ouvindo o meu noivo falecido há anos chamar-me para a eternidade. E aqui vou parar o texto. Porque aqui, quando Aniceto menciona a ausência de preparação religiosa, vamos lá ver. Quando se fala de preparação religiosa como um princípio fundamental e indiscutível de uma doutrina religiosa ou uma doutrina filosófica ausente, focando-se na instrução e moral, não nos formalismos, pois a doutrina espírita vê-se a si mesmo como uma ciência, como uma filosofia, que explica a espiritualidade racionalmente, libertando um misticismo. A verdadeira preparação é eterna e é individual de cada ser. Através do estudo, amor, instrução, o estudo e da prática da caridade, procura-se o progresso moral sem rótulos religiosos. Embora o processo reencarnatório
envolve um preparo espiritual no plano invisível. O espiritismo, ele foca-se na evolução moral e também na evolução intelectual, centrando-se no estudo do Evangelho, na oração, no perdão, na caridade e autoconhecimento através da prática do Evangelho do lar e da mediunidade para o bem, visando a aproximação com Deus pela razão e amor. O objetivo é a transformação pessoal e o progresso da humanidade, guiados pelo princípio de Jesus e pelas orientações dos Espíritos. Aqui, quando ela diz: Ah, doutor, graças a Deus. Que pesadelo horrível. Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo o meu noivo, falecido há anos, chamar-me para a eternidade. Isto foram as palavras de Carmilde quando abriu os olhos. Com estas palavras de Carmilde, após a intervenção de Aniceto, leva-me a pensar que ela ainda estaria a pensar estar encarnada, que ouviu o médico e despertou da estabilidade mental em que se encontrava. E agora vamos prosseguir o texto, porque aqui André vai continuar, Aniceto vai continuar a sua explicação para a Carmilde sobre a sua situação. Não há morte, minha filha, objetou Aniceto afetuoso. Creia na vida eterna, profunda e vitoriosa. É o senhor um novo médico? Indagou confortada. Sim. Fui chamado para aplicar-lhe alguns recursos em bases magnéticas. Torna-se indispensável que durma e descanse. É verdade. Tornou ela de modo comovente. Estou muito cansada, necessitando de repouso. E aqui mais uma vez vou parar o texto. Aqui nós notamos que a profundeza das palavras que Aniceto fala, quando as palavras que quando Aniceto fala com a Carmelda. Ou seja, de uma forma indireta, Aniceto está falando da vida, não está falando da morte, instruindo-a, evitando que assim ela seja colocada perante uma nova realidade de uma forma brusca, que somente lhe iria criar mais dificuldades. Achei importante parar para dizer isto. E vamos continuar com o nosso texto. Recomendou-nos um instrutor em voz baixa, prestássemos auxílio em atitude íntima de oração. E depois de conservar-se em silêncio por instantes, ministrou-lhe o passe reconfortador. A jovem dormiu quase imediatamente. Deslocou a Aniceto, afastando dos despojos, com o zelo amoroso de um pai, e chamando o noivo conhecido, entregando-o carinhosamente. Agora poderá encaminhá-la, meu irmão. O rapaz agradeceu com lágrimas de júbilo e viu retirar-se de semblante iluminado, utilizando da volitação, sim, a carregar consigo o fardo suave do seu amor. No mentor fixou um gesto expressivo e falou, pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatórias. É de lamentar, contudo, que não se tivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, ter-se-á adaptado à nova vida. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. E aqui vou parar novamente o texto. Aqui, quando a frase pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatórias. Aniceto diz que Cremilo, por duas razões, não precisa, como aconteceu com André Luís, passar por umbral, ou seja, por provas purgatórias.
pois tinha bondade natural no coração e cultivava virtudes. O Código Penal da Vida Futura, o Código Penal da Vida Futura, é um conjunto de 33 artigos no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que explica as leis da causa e efeito no pós-morte, onde o espírito escolhe as consequências e as suas imperfeições, que são as penas, ou qualidades, são as recompensas, como é óbvio, de forma natural ou auto-aplicada, sem um Deus punidor. Pois o céu e o inferno são estados de consciência e progresso individual e não lugares físicos. As penas são naturais, sofrimentos pela imperfeição, e as recompensas são felicidade. Vêm com a purificação, com o progresso, sempre aberto a todos. A felicidade, eu poderei considerar que a felicidade então é uma virtude. A felicidade não é um estado material ou passageiro, mas uma conquista interior, uma conquista progressiva da alma, diretamente ligada ao desenvolvimento das virtudes e da prática do bem, especialmente o amor, especialmente também a caridade, conforme os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Com a humildade, sendo uma virtude essencial para o progresso espiritual e a felicidade plena. A felicidade verdadeira reside no nosso interior, no cumprimento do nosso dever e na evolução moral que nós temos e que nós praticamos. Enquanto a felicidade plena é alcançada após a caminhada terrena, que é extremamente importante para todos nós. Então, vamos continuar com o nosso texto, que é um texto extremamente interessante. E desejou-se talvez de consubstanciar a síntese da lição, rematou. Como vê, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus de mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. Então, meus amigos, chegamos ao fim, mas de qualquer das formas, eu quero fazer um comentário e um resumo do capítulo que lemos. Então, Deus não é o Pai dos nossos corpos materiais. E porquê? Porque somos espíritos. No sentido que Deus é o Criador dos espíritos, que são a nossa essência, enquanto os corpos físicos são instrumentos temporários, que nós encarnados habitamos para podermos evoluir, para podermos fazer as provas e expiações. Sendo os corpos mais uma criação de Deus, mas numa identidade primordial. Pois somos seres espirituais perfeitos na nossa origem, que utilizamos a matéria para podermos evoluir. Os espíritos são seres inteligentes, criações de Deus, que povoam o universo diferentes dos corpos materiais. Como nós sabemos, o corpo físico é um invólucro, uma veste para o espírito, um veículo temporário que permite a experiência e o aprendizado no mundo material, como um pai cuida de um filho. A essência do ser humano é o espírito, que tem origem interna e perfeita, sendo o corpo uma fase transitória. Deus é pai no sentido criador e provedor, mas a relação mais íntima é de pai para com os seus filhos, que são espíritos, e não com os corpos que eles habitam, que são criações mais secundárias ou materiais, que se queremos chamar, embora sejam obra divina. Portanto, a frase que eu li reflete a ideia de que a nossa verdadeira identidade é espiritual. E Deus é Pai no domínio espiritual, sendo os corpos materiais um palco para a nossa caminhada evolutiva e não a nossa origem direta como espíritos.
Resumindo este capítulo, para finalizarmos este estudo do capítulo 48, este capítulo, quanto a mim, faz-nos refletir sobre a morte e trouxe-nos o que o Espiritismo nos ensina. Pensar diferente sobre a morte é pensar diferente sobre a vida. Pois a morte não é o fim, mas uma passagem ao desencarne para o mundo espiritual, onde a vida continua e a forma como vivemos e nos preparamos nesta encarnação determina a serenidade da transição e a qualidade da vida após a morte, realçando a imortalidade da alma e a evolução contínua através de múltiplas reencarnações para o aprimoramento moral. Aprendemos que as organizações espirituais terrenas, casas espíritas, espiritualistas e igrejas servem muitas vezes de incubadoras para os desencarnados que não conseguem partir para as colónias, deixando para trás as suas ligações sociais e familiares, o que não lhes permite adaptar completamente a vida fora da matéria. Neste estado, são conduzidos a ouvir e receber tratamento por meio de médiuns e os seus mentores até alcançarem evangelização suficiente para poderem desligar-se da Terra. Outro caso é o do espírito Carmilda, que mesmo tendo necessidade de espiar, mesmo que não tendo necessidade, ao contrário, não tendo necessidade de espiar no umbral, não tem a mínima preparação religiosa para poder compreender a existência do espírito imortal e poder abandonar o corpo sem o pavor da morte, como ela entendia. Este capítulo 48 é um capítulo extremamente interessante, extremamente importante, poderia mesmo dizer, pois expressa realmente o que acontece com muitos de nós encarnados. Muitos de nós que não temos o conhecimento da vida após a morte. E quando acontecer o desencarno, o desligamento entre o corpo físico e o corpo espiritual, pode levantar vários problemas que terão que resolver na passagem, já na outra vida, no plano espiritual. Meus amigos, chegamos ao fim deste capítulo. Espero que tenha sido do vosso agrado, tanto como foi do meu. Estamos quase a chegar ao fim do estudo deste livro. E vamos ter ainda lições muito importantes. Muito, eu não digo muito, muitíssimos importantes para todos nós. Lições que Anicete, André Luís vão nos transmitir. Espero que continuem a assistir, porque o final deste livro, Os Mensageiros, de André Luís, é extremamente importante para todos nós, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Mas antes de ir, quero agradecer aos nossos guias espirituais, aos nossos amigos espirituais, ao mentor deste trabalho. E sobretudo ao nosso Mestre Jesus, o nosso mentor espiritual, o nosso amigo espiritual, o nosso irmão maior, por um momento que nos proporcionou neste tudo. Obrigado, Jesus, e ficar connosco, agora e sempre, e que assim seja. Obrigado por terem estado comigo nestes estudos. Espero que tenha sido de vosso agrado, como foi do meu. Volto a repetir. Muita paz, muito amor, uma boa semana para todos. E voltarei para a semana com o capítulo 49.